Olá, pessoal. Que Deus venha. Olá, pessoal. Que Deus venha. Olá, pessoal. Que Deus venha escrevendo os Lusíadas, né? Hoje eu moro aqui em Portugal, né? Camões é um ícone da cultura portuguesa, né? E e quando ele escreve os Lusíadas, ele transcreve parte desse texto que Paulo escreveu ali aos Coríntios, para falar sobre a importância do amor, né? A força que existe o amor. Aqueles que residem no Brasil vão lembrar bem que o Legião Urbana também, uma banda muito conhecida de quem viveu aí nos anos 90, também fez uma música falando a respeito sobre o amor e colocando os textos, né, do poema dos Lusíadas, né? E então falar de amor é algo muito conhecido, esse texto, e o amor em si é muito conhecido, mas às vezes a gente tem que nos perguntar. E quando eu estava lendo esse texto, o pensamento que veio na minha mente é esse: será que nós realmente sabemos o que é amar de verdade, o que é o amor de verdade? Porque às vezes a gente acha que amor é uma coisa e estamos completamente enganados quando vamos olhar ele à realidade, porque é muito comum a gente dizer que ama uma coisa, que ama uma pessoa, que ama um animal, e as nossas atitudes não refletem isso. Então, amor, eu gosto sempre de colocar isso quando eu estou tanto nas pregações na igreja, quando eu estou em conversa. Amor, ele não pode ser palavras, né? Tanto é que a própria palavra vai dizer, fala assim, não ame ninguém de palavras, mas sim em gestos e atitudes. Então, quando a gente fala que ama, encher a boca para dizer que, eu amo, e as atitudes não são compatíveis com isso, a gente tem que pensar, será que realmente é amor? É igual o filho que diz que ama o pai, diz que ama a mãe, mas as atitudes dele não refletem a sua essência de amor. Então, Paulo aqui, nesse verso 13 do capítulo 13, ele vai dizer que no final, quando tiver tudo para acabar, no final dos tempos, permaneceriam as três coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é maior de todos eles. Até porque, se a gente for parar, colocar assim num paradoxo direto, não existe fé sem amor. Eu não posso acreditar em nada se eu não tiver amor naquilo. Da mesma forma que não existe esperança sem a fé, porque a fé é a firme a expressão de maior de fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem e a prova daqueles que se esperam. Então, a esperança, ela está intrinsecamente ligada com a fé. E a fé está dependente do amor. Aí alguém pode falar assim, não, mas eu não amo nada, mas eu tenho fé que vai acontecer tal coisa. Você só consegue amar isso, ter isso, porque no fundo você tem o sentimento de amor, um sentimento maior, um sentimento mais forte, um sentimento mais abrangente. E quando a gente traz isso para o lado real da vida, como a vida como ela é, a gente tem que perceber muito bem isso, porque o amor, ele não é um simples sentimento, como a gente vê. Eu gosto sempre de colocar, eu sempre lidei com jovens na igreja, e eu gosto sempre de colocar isso. Eu falo assim, o amor é bem diferente daquele que você pega um caderno de uma adolescente, principalmente as meninas, né? Ela começa a vamos falar assim, se admira de um jovem, seja porque ele é bonito, seja porque ele é bacana, por qualquer outra coisa, e ela começa a estar apaixonada, ou seja, desenvolver um sentimento, um calor humano, e isso gerou paixão, gerou desejo, e a pessoa começa, aí ela começa a desenhar aqueles coraçãozinho, aí escreve eu amo fulano de tal, eu amo, eu amo, eu amo, e começa a amar ali, faz coraçãozinho, faz cartas, faz poemas. Hoje em dia nem tanto, as meninas já não tem mais isso, mas quem já tá com um pouquinho assim de barba branca como eu, viveu isso, né, das meninas ter aquela fase romântica de escrever diários, de escrever cartinhas, com aquelas cartinhas que nunca foram enviadas, né, ou quem viveu na época das escolas, os chamados correios elegantes, né? E aquelas cartinhas maravilhosas que a gente recebia. Mas o que eu quero colocar aqui? Que muitas vezes você pega, ao decorrer de um ano, dos 12 meses, você vai encontrar ali duas ou até três, talvez até mais expressões de amor por jovens, por pessoas que estão ali,
que não tem nada de amor, né? Porque o amor, ele é infinito. O amor, quando o amor verdadeiro, ele é algo que transcende ao nosso conhecimento, aos nossos desejos. Ele é muito maior. Eu gosto sempre de colocar, falar assim, olha, é bom que exista paixão, mas é imprescindível existir amor. Às vezes, quando eu ia aconselhar jovens, principalmente na questão de casamento, isso é a coisa que eu falo assim, a pessoa se ilude muito, e eu já vi isso ao longo da minha vida, muitas pessoas que se iludiram pela paixão, levaram esse sentimento de paixão ao cume, que é o casamento, e o casamento virou uma desgraça só. Isso por quê? Porque não havia amor, havia paixão, havia desejo. E quando isso se realiza, que você tem, o problema da paixão e do desejo é esse. O desejo que você tem quando você realiza ele perdeu sentido. Eu já tenho. É igual você querer comprar um carro. Eu me lembro que quando eu comecei a minha vida assim, de ter carro muito cedo, né, com 18, 19 anos, eu já comprei meu primeiro carro. E assim, eu gosto sempre de frisar isso, que uma coisa é você comprar um carro hoje, né? Nos dias atuais é coisa muito simples. Mas você comprar um carro nos anos 90 não era para qualquer um, não era qualquer pessoa que tinha carro, não era qualquer pai de família que tinha carro. Você imagina um jovem de 18, 19 anos ter carro, isso era um absurdo, né? Ou ele era filho de alguém muito rico, ou tinha alguma coisa de errado, porque não era natural uma pessoa pobre ter carro, não era coisa natural. Isso veio a se desenvolver no começo dos anos 2000, que foi tendo as facilidades de aquisição de bem. Na minha época já era muito mais complicado, né? E eu fui ter carro em 87, mais ou menos, eu já comprei meu primeiro carro. Então o que que acontece? Quando você tem aquele desejo ardente de ter um determinado carro, você vai lá e compra. Depois que você comprou aquele carro dali, nos primeiros dias você se empolga e tudo mais, mas passa uma semana, duas, um mês, você já não está nem aí para aquele carro, você está pensando em outro, querendo outro. E esse é o grande problema de pessoas que se envolvem somente com o desejo da paixão. Porque quando aquele desejo é realizado, quando você se completa aquele desejo, aquilo perde o sentido. Então é muito perigoso, e é por isso que a gente vê muitos, mas muitos casamentos se acabando, né? Por quê? Porque tinha somente desejo, tinha somente paixão e não tinha amor. Então quando Paulo vai dizer aqui que o amor supera tudo, supera a fé, supera a esperança, é isso que ele está querendo colocar para nós. E é isso que nós precisamos ter em mente quando a gente pensa em amor. A questão de ter o amor, e o amor ele vai em grandes abrangências, né? E eu gosto muito, quando eu vejo esse texto, de colocar o amor próprio, né? Existe uma coisa que as pessoas esquecem, né, de ensinar, e principalmente vamos pensar dentro do conceito de igrejas, de conceitos de comunidades, que é aquela questão do amor próprio. Então se ensina muito a respeito do amor ao próximo, você precisa amar o próximo. Tanto é que muitas pessoas erroneamente, né, eles gostam de dizer, falam assim, não, é o mandamento de Jesus. Jesus ele colocou o mandamento, e o mandamento dele é amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só que eles esquecem alguns parâmetros. Primeiro, que esse mandamento não é novo, né? Quando Jesus fala assim, um novo mandamento eu vos dou, ele não está colocando uma coisa nova, até porque senão ele estaria se contradizendo o que ele disse no Sermão do Monte, que alguém quer aumentar ou diminuir na lei, seria tirado dele. Então ele não está fazendo nada de novo, ele está só colocando para os discípulos o seguinte, uma nova visão, uma nova perspectiva. E quando ele fala assim de amar o próximo como a ti mesmo, existe uma condicionante aí. Não é amar o próximo como eu amo o meu carro, como eu amo o meu cachorro, como eu amo o meu trabalho. Não. É amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E é por isso que a sociedade vem cada vez mais decaindo. Cada vez mais nós vamos vendo crimes absurdos, nós vamos vendo situações absurdas. A gente vê agora aqui em Portugal, quem mora aqui em Portugal já deve ter visto isso, ou até algumas são coisas noticiadas no estrangeiro. Houve um crime, a polícia matou um rapaz numa região, aqui não tem favelas, né, igual no Brasil, aqui tem as chamadas
casas sociais, né, a região social, né, os bairros sociais. E ali é uma região onde tem, seria igual no Brasil, quando tem o Singapura do Brasil, o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, são vários prédios que moram pessoas de classe de renda mais baixa, de aquisição, poder aquisitivo mais baixo. E a polícia teve lá e matou um rapaz a tiro covardemente, foi fazer uma abordagem e acabou um dos policiais novo, tinha acho que 20 anos ou 22 anos, não lembro bem, e acabou sacando a arma e deu um tiro fatal nessa pessoa, nesse rapaz que está fazendo. E virou um pandemônio de lá para cá, a população indo para a rua, queimando carro, queimando ônibus ou autocarros, como se diz aqui. Então, assim, virou uma situação, uma panela de pressão, igual aquelas situações que a gente vê nos Estados Unidos, né? A polícia matou uma pessoa, então vamos botar fogo, vamos fazer tudinho. Ontem mesmo, ontem, na verdade, ontem de ontem, né? Na madrugada de ontem para ontem, ao atacarem um autocarro, um ônibus, acabaram jogando um coquetel molotov e pegou fogo sobre o motorista, e o motorista está internado em estado grave. Com certeza pedimos a Deus para que Deus guarde a vida dele, mas vai ter sequelas por muito tempo. Isso tudo porque a gente vai analisar, alguém pode falar assim, mas é uma manifestação justa, tem que fazer uma manifestação contra o Estado, contra o sistema. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não aflija o outro, porque a palavra diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que isso acontece? Porque eu não amo a mim mesmo. Eu não tenho amor próprio na minha vida. A gente é ensinado ao longo da vida a não se amar, porque se eu me amar, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo egocêntrico, eu estou sendo um monte de coisa negativa, e não é isso. A palavra de Deus é categórica: ame o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo a minha pessoa, se eu não gosto de mim mesmo, se eu não cuido de mim mesmo, como é que eu vou cuidar de alguém? Se eu não cuido da minha saúde, como é que eu posso prestar serviço de saúde para o outro? É o que uma vez eu falei para o médico. Eu sou cardiopata, né? tive problema cardíaco, e uma certa vez eu fui passar ao médico, o médico fumava mais do que a caipora. Na época não tinha essas proibições igual tem hoje de fumo, você fumava em qualquer lugar, e eu conversando com o médico fumando, e depois quando ele veio me dar lição, rapaz, você fuma, cara, você vai falar de mim que bebo? Porra, não tem sentido, não faz sentido uma coisa dessa. Então, assim, se eu não cuido de mim, como é que eu posso cuidar de outro? Eu fumo e vou falar pro cara, você não pode fumar não, que fumar é perigoso, dá problema cardíaco, dá câncer. Ué, dá câncer você tá fumando? Se fosse ruim, por que você tá fazendo? Então é isso, pessoal, nós precisamos ter essa essência do amor, nós precisamos firmar essa questão do amor de uma forma muito real. Nós temos que parar de ser hipócritas com as nossas próprias vidas. Nós temos que olhar para um texto desse, para quem chegou agora, só para se situar, a questão de 1 Coríntios 13, e saber que o amor é quem vai prevalecer. E sempre que o amor não prevalecer, a gente vai ver a destruição, a ruína. É igual tem um lema lá no Brasil, né? Lá no Brasil surgiu o lema, né? O amor venceu, né? Quando o atual presidente venceu o outro presidente que era de extrema direita, o amor venceu. E a gente olha a situação que está hoje, cadê o amor? É cada vez mais briga, cada vez mais agressões, cada vez mais e mais e mais situações que mostram que não existe amor nenhum. Então, quando Paulo vai dizer aqui, fala assim, olha, existe agora, restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Nós precisamos olhar para isso de uma forma diferente. Esquecer que amor não é só coraçãozinho, não é só corações apaixonados, emojis apaixonados. Não, isso é paixão, isso é desejo. Nós estamos falando de amor. É o sentimento maior, o sentimento que prevalece. Que nós possamos amar mais, que nós possamos ser mais dedicados à nossa vida, para que nós possamos ser mais dedicados à vida do próximo. Que o amor real, o amor verdadeiro, o amor de Deus esteja derramado nos nossos corações, ao ponto dele derramar, dele transbordar e conseguir alcançar outras pessoas. Esse é o desejo do meu coração para essa sexta-feira, que você entenda o que é o amor e possa amar a você, primeiramente, né? Primeiramente a Deus, é claro, mas
dentro do conceito humano, a você, a sua vida, cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, intelectual, e depois que você cuidar de você, você passa a cuidar dos outros. Só para a gente finalizar, para você entender bem o que é essa questão, quando Jesus fala assim, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, eu gosto de usar a referência das viagens de avião. Quem já viajou de avião, ele conhece bem as técnicas de segurança, e ali o agente que vai fazer a demonstração, ele coloca para olha, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Coloque primeiro em você. Primeiro você vem e coloca a máscara em você, para depois você ajudar a criança, ou o idoso, ou quem precisa que esteja ao seu lado. Mas primeiro é você. Primeiro você põe a máscara em você, porque se você não colocar em você, você vai desmaiar, e nem você, nem a pessoa que precisa. Então você põe em você, se estabelece, fortifica e vai e ajuda outra pessoa. Tá bem? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que essa sexta-feira seja abençoada, próspera, produtiva na vida de cada um. Que Deus abençoe poderosamente no nome eterno e santo de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus.